Meus queridos, a paz do Senhor, presbítero Paulo aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito bom, muito interessante, que é de pregador para pregador. Mas eu quero primeiramente falar para os irmãos que a gente vai fazer 3 vídeos em sequência, tá bom? Vai ser de pregador para pregador, de membro para membro e de obreiro para obreiro. Graças a Deus, por misericórdia, esses 3 aspectos, esses 3 pontos eu me encaixo. Esse terreno eu conheço muito bem. E por isso eu quero, na direção do Espírito Santo, tratar com vocês sobre essas 3 temáticas. Hoje é de pregador para pregador, tá bom? Primeiramente, eu quero que você que está chegando aí nesse vídeo, comente dizendo a paz do Senhor e eu vou curtir e comentar a sua saudação, tá bom? Eu quero ler com vocês a palavra de Deus em Salmos 126, o versículo é o 6, que diz assim, a palavra de Deus, Salmos 126, o verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Repetindo, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É muito interessante a palavra de Deus e em sua grande maioria das Sagradas Escrituras tem o contexto em si, mas também de forma espiritual é aplicado, pode ser aplicável para os nossos dias. E eu quero falar com você de pregador para pregador, na direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos incomoda para trabalhar sobre essa temática, para trazer um pouco da minha experiência. Eu amo, irmãos, confesso para vocês que eu amo ouvir pessoas mais experientes. Presbítero Paulo, o senhor está se achando com muita experiência? O senhor é muito velho para falar sobre isso? De fato não. Mas um pouquinho de experiência que eu tenho como servo, como mensageiro, como pregador das Sagradas Escrituras, este sim, é esse pequenininho que eu quero compartilhar com vocês. Para a glória de Deus, eu prego desde os 13 anos de idade. A minha primeira pregação foi com 12 anos. E ao longo dos anos, hoje agora mês que vem, agora em março, eu faço 31 anos, então é mais de 18 anos que eu prego a palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Eu fiz umas contas mais ou menos, porque não tem como ser exato mesmo. Eu já preguei para a glória do Senhor Jesus em mais de 800 igrejas, templos, né? Mais de 800, e já levei para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo mais de 3.000 sermões. E eu amo, eu nasci para isso. É um dom que Deus me deu e eu faço igual está aqui, olha. Aquele que leva a preciosa semente, levando a palavra, né? Andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo seus molhos. A gente vai com amor, a gente prega com amor e o fruto aí com certeza vem porque a palavra de Deus ela é poderosa. Presbítero Paulo, então qual é o objetivo maior desse vídeo? O objetivo maior, queridos, é falar para vocês que a pregação é uma responsabilidade ímpar. Nem todo mundo tem este dom de pregar a palavra. E tem um detalhe muito interessante sobre a minha afirmação agora, que nem todo mundo tem esse dom de levar a palavra, na questão que as pessoas, em sua grande maioria, acham que a ênfase principal é só a pregação e também o louvor. E por isso querem forçar a barra. Não, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero louvar. Porque acha que é só esses 2 dons que existem. Porque esses 2 dons, aparentemente, entram em evidência. Mas isso não quer dizer que não existem vários chamados de Deus na vida de cada um que está nos ouvindo aqui agora. Tá bom? Todos os dons é importante. E o da palavra, ele também fica no meio dessa importância. Só que tem uma observação que a gente temos que tratar aqui nessa tarde, é que a pregação não é brincadeira.
A pessoa que tem um chamado de Deus na área da pregação, na área do ensino, ele tem que estar cada dia mais se preparando, estudando mais e mais a palavra de Deus. Porque você com um ano pregando, você pode desenvolver a sua oratória, você pode desenvolver o seu conhecimento, como você também pode ter 50 anos pregando e não desenvolve. Porque depende também de você. Você tem a Bíblia nas suas mãos. Quantas vezes o pregador ele lê a Bíblia por dia? O pregador ele conhece a Bíblia, ele estuda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O pregador sabe pregar se for pego de surpresa. O pregador ele consegue desenvolver vários tipos de pergunta que vem até ele dentro da palavra de Deus. Então o pregador ele tem que se desenvolver, ele tem que crescer. No começo você vai ter muitos erros. Quando eu vejo vídeos meus no YouTube, antigos, de 10 anos atrás, eu falo, meu Deus. E eu vejo hoje, eu falo, graças a Deus, que me desenvolvi um pouco mais. E o nome do Senhor tem sido glorificado. O pregador, ele não é, de forma alguma, uma estrela. E não merece, de forma alguma, ser aplaudido. O pregador, tudo que ele faz, quem tem que estar no centro é Jesus Cristo e não o homem. O antropocentrismo tem que bater em retirada. E Jesus, que é o nosso centro, Jesus, que é a nossa direção, ele tem que estar em evidência. E por isso o homem ele tem que pregar a palavra e também ouvir a palavra. Porque não é aquilo que ele quer pregar. Se ele for homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem que pregar na direção do amado Espírito. Porque se ele só pregar conforme os seus conhecimentos apenas, nada tem efeito. O apóstolo Paulo era um homem que cresceu ouvindo, estudando, aprendendo com o mestre Gamaliel. Ele era um homem muito culto, conhecedor. Mas ele sempre falava, olha, eu não fui até vocês com palavras de conhecimento humano, persuasiva, da minha própria sabedoria. Louvado seja Deus. Que humildade. Mas ele foi na direção do Espírito Santo. E com certeza o Espírito Santo usava ele com aquilo que ele tem, para a glória de Deus. Então, irmãos, saiba que os pregadores eles não podem aparecer, se exaltar, independente do dom que ele tem. Outra coisa que eu quero tratar com vocês de pregador para pregador, que a palavra de Deus é a maior revelação. Tudo que vem além da revelação da palavra não se compara, irmãos. Não pode se comparar com o cano que foi fechado, sagrado. Tem lugares que a gente vai pregar que se você não tiver o dom da revelação, que não tem nada a ver com o dom da palavra em si, o dom da pregação é uma coisa, o dom de revelação é uma outra, você muitas vezes é discriminado. Muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, só a pregação não basta, vamos chamar um para revelar. Isso aí é o cume do absurdo, biblicamente falando. Porque você acabou de trazer revelações profundas da Bíblia Sagrada. Não é o pregador, ele não só lê um versículo e fala assim, olha, quando o Senhor trouxe do cativeiro, ele não está só lendo. O pregador ele está sendo usado, aleluia, usado por Deus. Ele não está só lendo e repetindo para vocês ouvir. O pregador ele está consagrado, ele fez jejum, ele consagrou, ele santificou, ele pediu Deus direcionamento e a responsabilidade da revelação, da iluminação da palavra está com ele. Então nada pode discriminar isso. Deve ter o máximo de respeito possível. Então você observa como, principalmente no Brasil, muitas pessoas deixam a desejar. Tem pessoas, e eu estou falando de pregador para pregador, que lê, igual aqui um versículo do Salmos 126,
e vai pregar lá em Apocalipse. Ou lê o Salmo 126, versículo 6 e nunca prega sobre isso. Fala um monte de coisa. Traz um monte de testemunho. Tenta instigar as pessoas da glória. Tenta instigar as pessoas a dizer aleluia. Mas não prega a palavra de Deus. O que ele leu. Por que ele não prega, por exemplo, Paulo? Porque ele não sabe. Porque ele não estuda. Porque ele busca mastigado na internet. E aí, irmãos? Nós devemos estar atentos. Nós devemos saber o que a gente está estudando. Tem um exímio pregador, se eu não me engano, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, que ele estudava, era centenas de vezes o capítulo para pregar. Outra coisa que eu quero falar com vocês, de pregador para pregadores, é que cada um tem um estilo de pregação. Mesmo sendo, vamos dizer assim, pentecostal, tradicional, reformado, o que você quiser colocar de título aí, cada um vai ter um estilo. Eu poderia citar duas pessoas famosas aí, vamos dizer assim, conhecidas na mídia. Por exemplo, Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana. Ele prega um estilo, mas Deus o usa. Deus usa ele daquela forma. Agora, um que é da igreja presbiteriana também, que é o Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, já prega um pouco mais agitado, como fosse um pentecostal, vamos dizer assim. Mas é o estilo dele. Deus chamou ele para pregar daquela forma. A mesma coisa acontece no pentecostalismo. E eu já gosto de pregar um pouco mais alto. Outro já prega mais manso. O importante é pregar na direção do Espírito Santo. Aleluia. É isso que é importante. Agora o pior problema, isso é um caos, pessoas que gritam sem o Espírito, falam baixo sem o Espírito. E o problema de muitas igrejas, eu vou dizer no ramo a qual estou inserido, pentecostal, que as pessoas estão acostumadas somente com leite e não com a comida sólida. A pessoa é homem de Deus porque ele vai trazer revelação, mas ele está ali como pregador. E ele como pregador, ele está só gritando, ou só falando em línguas. E aí? Não, mas ele vai trazer revelação. Para mim, o importante é isso. Pregação. O que converte, o que transforma, o que dá direcionamento é a palavra de Deus genuína, as Sagradas Escrituras. Até porque muitas revelações de hoje não tem nem comparação com a revelação da Bíblia. Ó, santidade, correção, juízo. Se os profetas de hoje fizessem igual do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, haveria um problema. As pessoas com certeza iam bofetear a boca dele, para ele calar a boca. Mas como que muitos pregadores, ou muitos profetas hoje, que têm esse dom de profetizar, só traz revelações boas, eu quero. É isso que agrada. Cuidado, irmãos. O diabo, ele se transforma em anjo de luz. Muito bem. A ponto de enganar até os escolhidos. Muitos escolhidos se dá lugar. Então observe, meus queridos irmãos, que a pregação é algo muito sério. É uma responsabilidade genuína. Conheci um grande mestre no ensino que diz: olha, se eu estiver pregando mentira, vou se ver com Deus. Agora, se eu estiver pregando a verdade genuína da palavra de Deus, e você não estiver dando crédito, condenação para ti. Você tem poder, você pode escolher ouvir a palavra, ser liberto pela palavra, ser edificado pela palavra, como rejeitar a palavra e ela servir como um peso para você. Amém? É muito complicado, irmãos. Os tempos que estamos vivendo. A fama que estamos vivendo dentro das igrejas. Se tiver um pregador famoso, conhecido da mídia, do mundo gospel, a igreja lota. As pessoas, antes do pregador falar glória a Deus,
Ou então cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Todo mundo já chorou, já pulou. Ele nem pregou ainda. Por quê? Eles estão ali por causa dos pregadores. Se fosse por causa de Jesus, a igreja estaria lotada todos os dias. Você já viu aquele versículo que fala que o profeta ele não tem honra na sua própria casa? Porque é assim mesmo. Eu já congreguei em igrejas assim, que a gente trabalha, a gente consagra, a gente prega e parece que as pessoas não ouvem. Tudo em silêncio. Mas é um pregador de fora. Avivamento. Será que é mesmo? É, meus irmãos, as coisas estão muito sérias. E nós devemos ficar atentos para nós não acharmos que é Deus, não é. Temos que ter um dom chamado discernimento espiritual. Pregadores, não se exalte. Mesmo que hoje, na atualidade, temos cartazes, holofotes, telões nas igrejas. Eu já preguei em igrejas que eu não sabia nem para onde olhar, porque tem câmeras. Mesmo com essa tecnologia que é bênção, não se exalte. Quando eu era adolescente, eu pregava todos os dias. Folgava dois dias só por mês. E eu confesso para os irmãos que eu me exaltei, eu me achava adolescente, 16 anos. Até que um dia Deus começou a fechar as portas das igrejas para me pregar. Aí eu fui corrigido pelo Espírito Santo. Não é para sua glória. A glória é minha. E aí eu comecei a me arrepender. E Deus começou a abrir as portas de novo. Hoje todo mundo pode aplaudir. Ó. O presbítero Paulo pregou muito. E eu falo, glória a Deus. É para a glória de Deus. Viu a diferença? Outra questão que nós devemos entender é pregar, pregadores, a palavra como ela é. Não distorce a palavra de Deus. Não pregue mentiras. Pregue a verdade. Porque é a verdade que liberta. É a verdade que transforma. É a verdade que edifica. Esses são pequenos conselhos que, se você, pregador, colocar à risca, com certeza o seu ministério vai ser diferente. Se você tem alguma dificuldade na fala, se você tem um pouco de vergonha, quanto mais você pedir de Deus fortalecimento nessa área, Deus vai te dar. Quanto mais você pregar, mais você desenvolve. E chegará um tempo, pregadores, que você conhece tanto, que você pregou tanto, que você vai falar assim, não preciso de muita coisa mais. Não. Não confie na sua oratória. Não confie no que você é. Sempre se humilha. Confie no que o Espírito Santo quer te usar. Como ele quer te usar. Não na sua dependência. Não na força do seu braço. E não na força do seu intelecto. Confie em Deus. Espero que esses conselhos sirvam de alguma forma para te ajudar. No nome de Jesus. Tá bom? E os maiores erros, finaliza assim, não são só dos pregadores. Os maiores erros são das pessoas que chamam. Porque as pessoas que chamam estão interessadas em coisas muitas das vezes erradas. Eu conheço líderes que falam assim, olha, você vem, eu até te pago se você pregar dessa forma. Se você trazer revelação. Se você ganhar tantas pessoas. Isso é um erro gravíssimo. Um absurdo. E os pregadores não podem se vender. Não podem se vender de forma alguma. Outra questão é a questão de um erro da liderança também, quando os líderes colocam um culto de 2 horas só de louvor e 15 minutos
de palavra. Outro erro agravante. No mais, eu espero que você seja edificado. Se você está chegando agora e não viu um pouco da minha experiência como pregador, assista tudo, comente. Eu quero a sua opinião, se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Se eu estou brincando aqui ou estou tirando um tempo precioso meu para trazer uma edificação de alguma forma para você, tá bom? Se você realmente vê que isso é uma verdade e na direção do Espírito Santo, eu quero que você comente, compartilhe, tá bom? Porque isso deve ser falado. Eu sei que muitos que gostam de fama, que gostam de aplauso, que gostam de se corromper, não vai dar crédito. Mas as pessoas que são inocentes, as pessoas que são dependentes do Espírito Santo e não quer que o Espírito Santo se afaste deles, vai falar, não é que o presbítero Paulo está falando a verdade? Não é que eu estou pregando nos últimos dias ou nos últimos anos uma pregação fria? Porque você precisa ter um preparo. Você como pregador, você precisa ter um preparo. Eu disse para os irmãos que o mundo de hoje, o sistema de hoje, até dentro das igrejas, exige muito dos pregadores. Mas não se preocupe com essa questão de eloquência, de vou bombar, vou regaçar, como muitos dizem, um termo bem errado. Vou ser o cara ali. Não se preocupe com isso. Seja sincero. Seja humilde. Porque quando você faz isso, você fala, meu Deus, eu preciso de uma palavra hoje, Senhor. Eu vou pregar à noite. Me direciona. E o Espírito Santo vai te direcionar. É coisa extraordinária. E é coisa de Deus. Tá bom? Espero que os irmãos de alguma forma sejam edificados com isso. Deus abençoe a todos. E comente aí embaixo, tá? Fica na paz.